Neuropsico é uma ciência biológica, orientada pela biologia. A psiconeuro é uma ciência psicológica, orientada pela subjetividade e pela introspecção. A neuropsico, ela se baseia em fatos físicos e fisiológicos. A psiconeuro se baseia na capacidade que a gente tem de atribuir sentidos humanos à realidade física ou à realidade subjetiva. Esses sentidos, eles só são evidentes por introspecção. Ao contrário, a neuropsicologia, ela é evidente por observação e experimentação, e o método é o método experimental. Portanto, são dois métodos para duas formas de observar, analisar e agir na realidade. Com a psiconeuro, nós temos modos de ver, modos de ouvir e modos de sentir que não estão embutidos dentro da massa cinzenta cerebral, nem das pessoas, nem dos mamíferos e de nenhum cérebro, de nenhum ser vivo. Aliás, a inteligência não está dentro do ser vivo. A inteligência, ela implica a vida, mas ela não se localiza fisicamente como dentro de um lugar do corpo. Isso parece uma coisa óbvia, mas é tão esquecido isso, que a gente entra em várias confusões, como, por exemplo, a zona responsável pela inteligência, a zona responsável pelas emoções, o feixe neural que é responsável pelo reconhecimento das faces. Não só a inteligência biológica é mais complexa do que isso, mas a inteligência psicológica, quer dizer, o sentido que isso tem para a relação humana, é muito mais complexa ainda e de outra natureza. Só pode ser conhecida por introspecção. O que é introspecção? É voltar-se para si, o si é pessoal, quer dizer, eu voltar para mim mesmo e perceber que relação eu tenho comigo. Eu e eu mesmo são criações da minha inteligência. A relação que eu tenho comigo mesmo tem que ter um sentido. A relação que você tem consigo mesmo tem que ter um sentido para você. A relação que a gente tem, nossa, também tem que ter um sentido. Pode se modificar, mas ela não é uma coisa física. Ela tem um sentido, a gente combina alguma coisa e aquilo a gente fala como se fosse palavra dada, mas não é a palavra em si, é o sentido da relação. Quando o jeito que as pessoas se relacionam não faz sentido, aquela relação ela deixa de existir ou produz-se como sintoma. Isso na história das pessoas, na história das famílias, na história da organização. Então, na prática, o que a gente tem para lidar são formas de ver, ouvir, sentir, mentais, psíquicas, que se referem a memórias no passado. Aqui nós temos 3 folhas. Vamos dizer que aqui seja um campo do passado. Aqui é eu, você e alguém mais. Aqui são as memórias do passado. Algo visto, ouvido e sentido por pelo menos 2 ou 3 pessoas. Aqui é a imaginação relacionada ao presente. São formas de ver, ouvir e sentir relacionadas a como eu represento o presente. Aí uma coisa curiosa. Então, o presente é reapresentado? De fato, o presente é uma reapresentação das nossas memórias. Ele está acontecendo nesse momento. Quando eu falei, já não é mais presente. Já é um passado milissegundos atrás. Então, nós temos uma história carregada de sentidos e falta de sentidos, que é a nossa vertente simbólica. Nós temos um imaginário a respeito do que é real aqui dentro dessa sala, do que é real em volta dessa sala, do que é real no mundo,
do que é real naquilo que você está ouvindo, do que é real naquilo que eu estou falando, e baseado na dimensão carregada de símbolos e significados passados, mal ou bem resolvidos, e em como a gente imagina o que está se passando, imagina ver, ouvir e sentir o que está se passando, a gente produz ações voltadas para o futuro. As projeções de futuro são hipóteses sobre como o passado pode nos orientar no presente sobre o que vai acontecer. E isso a psiconeurologia nos ajuda. Toda a neurobiologia ajuda, toda a experiência cultural ajuda, mas as ferramentas são sempre as mesmas. Espaço-tempo passado, ouvir, ver e sentir, e uma combinatória desses elementos. Espaço-tempo no presente, que na realidade é um pouco passado, porque o presente em ato ele está acontecendo, você não tem acesso direto. E o futuro, você não tem acesso direto mesmo, a não ser como representações de possibilidades. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assado. Os sonhos, por exemplo, são, para muitos pesquisadores vindos, inclusive, da biologia, testes de futuro, testes daquilo que pode ser que seja. O Freud falava em inconsciente, com toda a história no passado, depois ele tratava da realidade do dia a dia com referência nesse passado, né? E tratava dos sonhos como contando o que aconteceu no passado, como sonho é uma retomada daquilo que aconteceu com vistas, olhares e expectativas, e vistas não é só ver, ouvir também, e sentir expectativa, né? E o futuro, o que pode acontecer no futuro. Então, o sonho é um preparo, é uma retomada do que foi para aquilo que vai ser. E o sonho é um jogo imaginário. A gente pode, através da psiconeurologia, que é o que eu proponho como campo, fazer jogos imaginários do que aconteceu em relação ao que está acontecendo e o que pode acontecer, seja na relação pessoal, interpessoal, de família, de casais e de grupos e equipes. O que eu tenho feito é muito interessante, tem resultados bastante impactantes e a gente não pode deixar de levar isso em conta. O que acontece em mim, comigo, não é no mesmo plano. Eu e eu mesmo não estamos na mesma dimensão. Eu e você estamos na mesma dimensão. Você com você está noutra dimensão. Nós é uma dimensão diferente de eu e tu. É uma dimensão onde nós nos entendemos, não é onde eu me entendo ou você se entende. E isso é o campo de psiconeurologia e não pode ser estudado por uma neuropsicologia, por exemplo.